Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. Nosso bom dia aí para todos vocês de São João da Canabrava, Santo Antônio, né, da Canabrava. Nosso bom dia aí para o Felipe, para o Fernando, para a Leomária, para a Luciana, para o Sidney, para a Maria Cauane. Bom dia aí para o Rafael Lima, bom dia, professora Fátima acompanhando a gente também. Nosso bom dia a todos vocês. E olha aí, coisa legal mesmo, aí o Fabiano Alves, né? Lá de Goiânia, acompanhando as aulas também com a gente. Muito bom, né? Muito bom. Divulgue aí, tá? Divulgue aí, Fabiano, para a gente alcançar um espaço bem maior, tá bom? Então, nosso bom dia aí para vocês todos. E o nosso tema hoje que nós vamos trabalhar é empresas familiares e suas contribuições para a economia local. Nosso objeto de estudo é exatamente esse mesmo, empresas familiares e suas contribuições para a economia local. E como contribui, tá, pessoal? E aí, ó, nosso objetivo é reconhecer as características e importância das empresas familiares na realidade local. Vamos dizer assim, rapidamente para vocês, né? Rapidamente vamos dizer para vocês aí que essas empresas familiares nada mais são do que o que vocês estão acostumados a ver aí no dia a dia, dentro no município de vocês aí. É o mercadinho, é a banca lá no mercado, as pequenas lojas, tudo isso aí, né? Raras exceções não vai ser empresa familiar. Aí são as pessoas mesmo da própria família que trabalham, e às vezes também, dentro das empresas familiares, nós temos pessoas que não são parte da família, mas trabalham nas empresas familiares. E é muito importante porque essas empresas familiares estão presentes em praticamente todos os municípios, inclusive em situações de zona rural também, tá? Mas antes disso, pessoal, né, vamos ver algumas questões da aula anterior, tá? Vamos ver aqui algumas questões que a gente deixou com vocês para ver, né? Olha aí. Deixamos aí para vocês assim: destaque as principais atividades econômicas do setor primário e secundário. Bom, fizeram aí? Coloque no chat aí pra gente. Coloque no chat aí. A turma do YouTube também pode colocar, né? Bom, vamos lá, né? E pessoal, isso aí é tranquilo, né? Do setor primário, nós temos aí agricultura, pecuária, né? No caso secundário, a indústria, né? Olha aí, né? No setor primário, né? Extrativismo florestal, extrativismo mineral, pessoal, esse aqui está mudando, né? No conceito de agronegócio, ele está saindo fora, mas também tem uma parte que fica dentro do setor primário, porque ali nós temos a produção dos adubos minerais também, né? Também temos aí a produção animal, produção agrícola, criação de animais, tudo isso aí está relacionado ao setor primário. Já no setor terciário, nós estamos passando aí pelo processo de transformação de matéria-prima e insumos em produtos acabados e semi-acabados. Lembrando para vocês também que no conceito de agronegócio, temos também incluído aí algumas partes de transformações de produtos de origem da agropecuária, tá? Mas esse é um conceito mais ligado esses conceitos aqui, mais ligado à economia. E aí passamos a ver o nosso conceito de agronegócio. Qual é o conceito que a gente tem de agronegócio? Fizeram? Não? Vamos conferir aqui o gabarito, né? Agronegócio é a soma de todas as cadeias produtivas, desde a produção, distribuição de insumos até a comercialização de alimentos, fibras e energia. Então, aqui bem completinho para vocês, né, o conceito de agronegócio. Lembrando para vocês que
O fornecimento dos insumos também para a produção se inclui no conceito de agronegócio, tá? Só lembrando para vocês aí que, por exemplo, lá o adubo, a vacina, os medicamentos são usados na agropecuária, e também lá os agrotóxicos, né, para controlar pragas e doenças, também entra no conceito de agronegócio, tá? Outra questão aí, né? Quais atividades antes da porteira fazem parte do agronegócio? E aí? Também fizeram? Muito bom, né? Muito bom. Então, vamos conferir então. Antes da porteira, né? Olha aí. Pertence a esse estágio o planejamento, o crédito, as máquinas para preparo do solo, os corretivos, fertilizantes, as sementes, equipamentos de plantio, defensivos agrícola e pecuário. Tá? Tudo isso aí entra dentro desse conceito de agronegócio, que é do segmento 1 da divisão lá do agronegócio. É o que fornece, são os fornecedores para a agropecuária. Né? É tudo que é produzido para... que é fornecido para que ocorra a produção agropecuária. E agora sim, né? Dentro desse conceito de agronegócio, né? O segundo segmento são as atividades dentro da porteira, ou seja, dentro da propriedade, né, que fazem parte do agronegócio. E aí? Fizeram? Muito bom, tá? Estou gostando de ver. Então, olha aí. Nesse segmento, inclui-se aqui a administração de pessoas e recursos financeiros, o uso de tecnologia, o cuidado com o meio ambiente, as relações trabalhistas, a gerência comercial, financeira, fiscal, a escolha dos melhores juros e pagamentos de impostos. Né? Também inclui-se aí a atividade produtiva em si. Tá? Quando se fala aqui na administração de pessoas, né, e dos recursos de tecnologia, nós estamos aí colocado de uma forma mais ampla para dizer que é o cuidado lá com as plantas e os animais. É o fazer mesmo, tá? Na atividade produtiva rural. E aí nós podemos começar então a analisar agora, a partir de agora, empresas familiares e suas contribuições para a economia local. Beleza? Vocês fazem ideia disso? Do que é uma empresa familiar? Não? Ora, vocês conhecem aí na cidade de vocês, né? Nós temos aí várias empresas nas cidades aí, o mercadinho, a banca lá no mercado municipal, o feirante, o lojista lá de calçados, de confecções, o supermercado. Tá? Aí na cidade de vocês, praticamente todas as empresas vão para ser enquadradas nesse conceito aí de empresas familiares. Tá? Mas vamos ver com detalhe para ficar melhor para a gente. Tá? Esse autor aí, né, o Haddad, em 2006, né, ele expõe que as empresas as empresas familiares são caracterizadas por serem entidades com personalidade diferente, independentemente dos seus proprietários e administradores. E por isso podem ter direitos e obrigações próprias. Bom, esse é um conceito, né, pelo princípio lá contábil, princípio da entidade, está separando, a separação aqui da pessoa física, o dono da empresa, da própria empresa. Então, a gente vai ter aqui, nesse caso, nós vamos ter aqui, nesse caso, a distinção do patrimônio
aí da pessoa física e o patrimônio da pessoa jurídica, tá? Ficou bom? Ficou. Jurídica, certo? Bom, isso aí decorre, pessoal, lá de um dos princípios da contabilidade, que decorre do princípio... Opa, ficou feio. Do princípio da entidade. Princípio da entidade, em que prevê a separação do patrimônio da pessoa física e o patrimônio da pessoa jurídica. E aí, pessoal, é o que acontece, que a gente precisa compreender bem isso aí, porque nas empresas familiares ocorre muita confusão nesse aspecto, tá? Mas, pelos conceitos lá do princípio da contabilidade, nós precisamos separar o que é da pessoa jurídica e o que é da pessoa física. Ô, professor, explica melhor esse negócio aí pra gente aí, que tá muito confuso isso aí. Que negócio é esse aí que eu não tô entendendo? Veja só. Vamos supor que você tenha lá vamos colocar pode ser uma panificadora mesmo, certo? E aí acontece o seguinte, lá na panificadora você tem um veículo que é utilizado para transporte de matéria-prima, ou transporte ou transporte também lá dos produtos, fazer entregas, essas coisas. E esse veículo ele foi comprado pela pessoa jurídica ou pela empresa para realizar as atividades da empresa. Então foi lá, quem pegou o dinheiro mesmo, foi lá a pessoa jurídica, foi a padaria, a panificadora que pegou o dinheiro dela do seu caixa ou fez um financiamento em nome da pessoa jurídica, comprou esse veículo. Aí é um veículo, subentende, né, que é um veículo utilitário, e esse veículo utilitário, ele vai ser, comprou com o propósito de realizar atividades para a empresa, para a padaria. Beleza? Só que o proprietário da empresa, ele recebe lá seus juros, seus dividendos, né? Sua parte do lucro que é distribuído. E aí ele tem vontade de ter lá um carro esportivo. E ele foi lá na loja e comprou um carro esportivo. Pode até ter feito lá um financiamento, mas no nome da pessoa física dele lá, no nome dele, usando o CPF dele, ele comprou lá um carro esportivo, porque ele gosta de passear, essas coisas e tudo mais, né? E aí, essa separação que vocês têm, sabe, tá bem por dentro dela, que é a separação dos recursos, né? O carro lá da pessoa física e o carro da pessoa jurídica, o veículo lá da pessoa jurídica, né? Isso é o que diz, fazer essa distinção bastante clara de quem é dono de quem. Tá? No caso das empresas familiares, quando ela não é bem administrada, isso parece um pouco confuso, né? Vamos dizer assim, tenho visto muita empresa familiar que o dono lá da panificadora compra uma caminhonete para fazer uso lá na panificadora, para entregar, para buscar a matéria-prima, fazer serviços da panificadora. Comprou no nome da pessoa jurídica. Aí no final de semana ele quer passear com a família, ele pega esse mesmo veículo e vai utilizar. Não é apropriado isso, porque precisa fazer distinções disso aí. Aí bota combustível e tudo mais para passear, coloca a despesa tudo na pessoa jurídica, né? Por isso a gente coloca para vocês que deve ser clara a distinção entre a empresa e o seu sócio proprietário, tá? Principalmente do aspecto do uso e das despesas de cada uma. Senão, sabe o que acontece? Quando você mistura isso,
quando você faz uma mistura e utiliza os recursos da empresa para questões pessoais, depois quando você vai fazer uma análise, para ver se aquele negócio ele é rentável ou não, fica meio complicado, porque imagina só, aquela despesa que você usou, foi usado lá, o combustível, ou então algum problema que pode ter dado no veículo durante lá a atividade final de semana, passeio lá que o proprietário está fazendo com a sua família. E aí, toda essa despesa sendo colocada lá na empresa. Aí você vai analisar a empresa. Vamos supor, né? Já vi empresas que a família toda abastecia os veículos, né? Da família, de pai, avô, tio, neto, esposa, pai, todo mundo estava. Aí eu fazendo um trabalho nessa empresa e verifiquei que a conta de combustível estava muito alta. Aí eu falei assim, opa, precisamos fazer uma intervenção aqui nessa questão do uso do combustível, porque para a atividade desta empresa, esse consumo de combustível está além do que o que deveria. E aí, mitigando, analisando com profundidade, verifiquei que a família toda estava... Aí eu falei assim, olha, aí fica impossível da gente poder fazer uma análise para dizer se a tua empresa está tendo lucro ou não. Porque está colocando despesas que não são da empresa para a empresa. Perceberam, pessoal, por que essa separação é importante? Porque imagina só, como é que eu vou saber se a padaria está dando lucro se as despesas pessoais do dono da empresa e da família estão sendo colocadas na empresa? Professor, mas ele não é o dono, ele não pode fazer isso. Olha, ele acaba tomando decisão e faz. Porém, na hora de você fazer análise para ver se está dando lucro ou não, né? Mas a empresa, o que a empresa ganha lá não é dele? Não, o que a empresa ganha é da empresa. Mas ele não é o dono, professor? É o dono. Só que ele recebe dessa empresa, ele recebe os seus dividendos, a sua parcela de lucro, que ele está lá. Professor, estou entendendo. Então, estou entendendo porque, assim, se tiver 2 sócios, imagina só, né? Tem 2 sócios, né? Tá eu e tá aí vamos pegar essa turma de Goiânia também, né, Fabiano? Tá eu aqui, professor Jorge, monto uma sociedade aí com o Fabiano, que é lá de Goiânia, que está assistindo a aula com a gente. E aí, nós estamos montando uma empresa, o Fabiano é investidor, e aí nós estamos desenvolvendo a atividade aqui no Piauí, e aí eu começo a usar recursos da empresa para pagar minhas despesas pessoais. Sabe o que acontece? Na hora de dividir o lucro, o Fabiano vai sair prejudicado, porque ele não está utilizando os recursos, né? Ele não está utilizando também para a atividade pessoal dele. E aí, na hora de dividir o lucro, eu falei assim, opa, peraí, professor, mas não é o senhor que está trabalhando? Olha, se é eu que estou trabalhando, né? Eu sou um sócio e eu estou trabalhando, para mim é justo também que se tenha um salário. Então, se eu sou um sócio e eu trabalho na empresa, eu ocupo um cargo na empresa, então é possível destinar um salário, eu passo a ser contratado pela empresa para desempenhar uma função. Também aí, né, o mesmo autor, né, ele coloca aí que, num sentido bem restrito, que família seria apenas um casal, seus descendentes, e num plano mais amplo, né, pode incluir as pessoas com vínculo sanguíneo ou jurídico, ou seja, as pessoas são denominadas parentes. Então pode ter aí, tanto dentro da família, desse conceito de família, são todas as pessoas que têm vínculo sanguíneo ou então têm um vínculo jurídico. Ô professor, que negócio é esse de vínculo jurídico aí? Ora, muito simples.
Um casal, por uma questão de decisão desse próprio casal, resolve adotar uma outra pessoa. Seja ela uma criança, adolescente, não importa, não é a questão. Foi uma adoção. Então o vínculo jurídico decorre desse processo de adoção, uma vez referendado, ajuizado, né, e tomada a decisão, efetivada essa adoção, então nós temos o vínculo jurídico. Quanto ao vínculo sanguíneo, pessoal, esse aí é fácil, né? É o filho, né? O pai, o avô, o neto, o tio, né? Porque tem um grau de parentesco familiar aí, né? Bom, fazendo uma união desses conceitos, né? Nós temos que a empresa familiar é toda organização na qual uma ou poucas famílias concentram o poder de decisão e controle dessa empresa, né? Que podem eventualmente participar da gestão. Então, podemos ter aí, vamos supor assim, né, duas famílias, a família aí do Fabiano Alves e a família aqui do professor Jorge. Montamos uma sociedade e essa sociedade é o que? Nós juntamos aí, né, duas famílias e montamos uma empresa. Pronto, é isso aí, tá? As empresas familiares, né, decorre aí de ideias, né, dessas pessoas como empreendedor, que acabam, né, vislumbrando uma oportunidade de negócio, colocam essa ideia num projeto, num plano de negócio e transforma esse plano de negócio em realidade. Então, aqui você pode ter aqui, ó, né, colocando assim, ó. Vocês podem colocar aqui, ó. Vamos botar vermelho que fica melhor. Isso aqui você tem aqui, ó, um plano de negócio que é colocado em prática, né? Que é realizado, né? Um plano de negócio que é realizado, ou seja, né, aqui nós estamos colocando que é o empreendimento. O empreendimento, né? Ou seja, eu fiz um plano de negócio, para montar aqui o professor, o senhor gosta muito? Gosta, porque eu já tive uma panificadora e aí eu gosto muito de dar o exemplo, porque aí fica bem mais fácil da gente já ter vivenciado isso, né? Então, se estabelece um plano para montar uma panificadora. Esse plano de negócio, transformo ele em realidade, que é o meu empreendimento, e isso é o que nós temos. Bom, tem pesquisas aí, né, que no contexto econômico, nós temos aí que a paisagem da economia econômica e social, nós temos aí cerca de 80% das empresas, né, pelo mundo afora, são empresas familiares, tá? Professor, como é que eu consigo identificar aí que é uma empresa familiar, né? Vocês estão lembrados, né? Vamos pegar aqui, lembrar para vocês, né? Lá de quando se constitui, as formas de constituir as empresas, né? Nós temos lá que o empreendedor individual. Estão lembrados? Vamos botar aqui não, né? Nós temos lá o empreendedor individual,
Temos aqueles que aparecem lá no finalzinho, inclusive quando tem distinção que aparece lá no final do nome da empresa, que tem lá Eireli, né? Vem o nomezinho lá. Outro que aparece muito aí é o LTDA, que é limitada. Agora, quando se passa para outros tipos de organização, do tipo lá SA, aí a SA, pessoal, ela já começa, né, a sair um pouquinho do campo familiar. Mas mesmo assim, se ela é de capital fechado, isso é apenas os donos da empresa, né? São sócios, é a família só que é o sócio, aí tá. Agora, quando se passa a ter negociação em bolsas, e aí muitas outras, né, empresas ou pessoas no mundo afora compram ações dela, aí nós saímos do campo da empresa familiar, tá? Nesse cenário globalizado que a gente tem, altamente competitivo, né, as empresas familiares têm sido destaque, né, e têm dado uma participação muito grande na economia brasileira. Mas você imagina, né, pessoal? Olha aqui, ó. Imagina assim, né? Nós temos aqui 80% das empresas, né, são familiares, né? São familiares. Então, dá para vocês terem uma ideia, né, que 80% dá a contribuição aí de 80% aí, né, para a economia. Professor, mas não é nessa proporção, né, pessoal? Se eu for pegar toda a produção das empresas, das 80% das empresas familiares, pode ser que esses 80% não represente 80% da produção de todas as empresas. Professor, como assim? Como assim? 80% da empresa familiar, e como é que ela não é? Imagina só, né? Vamos supor aqui, assim. Vou botar só como EF, né? Nós temos aqui, vamos usar aqui, 80%, né? 80 empresas familiares. Tá? Tem aqui uma produção, né? Vamos botar aqui na forma de PIB, né? Vamos botar aqui também de 80 unidades lá de PIB. E aí vamos colocar aqui agora 20%, né? Ou 20 empresas, né? Do tipo SA, que são sociedades anônimas. Essas empresas têm uma participação no PIB de, por exemplo, lá... Não, aqui é o contrário, né? Eu tenho que fazer aqui do tipo lá eu tenho que fazer do tipo lá de Pareto, né? Participa em 20% do PIB. E aqui, nesse nosso caso aqui, né, eles participam com 80% do PIB. Veja só, pessoal, né? O que acontece? Aqui 80% são empresas de pequeno porte, né? É o mercadinho aí na cidade de vocês, é a banca, é a banca lá no mercado municipal, né? Então temos aqui pequenas empresas, 80 empresas familiares pequenas. E aqui nós temos, vamos supor aqui, né, 20 empresas do tipo SA. Imagina só, né, a produção. Vamos botar assim bem valendo mesmo para vocês assim, né? Imagina só, as empresas de pequeno porte, né, os mercadinhos que tem, tirando as grandes redes de supermercado, né, porque aí tem que analisar de forma maior. Pegando aí os mercadinhos, as lojas aí, as óticas, as lojas de confecções que tem na cidade de vocês, né, vamos pegar assim do Piauí todinho, tá? Todas elas, vamos supor assim, que dá um PIB aí de, uma produção de 20, né? E aí, do outro lado, vocês vão pegar aqui algumas empresas do tipo SA, que não são empresas familiares. Pegamos aí, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, aí outra instituição, pode pegar o Bradesco, o Itaú. Provavelmente,
a Petrobras, né, o Banco do Brasil, o Itaú e o Bradesco vão ter um PIB bem maior do que todas as empresas, né, familiares dentro do Piauí. Como é que é isso? Imagina só, né? Só para vocês terem uma ideia, né, que foi até notícia, né? Só a Petrobras aí no primeiro trimestre desse ano gerou um lucro para ser distribuído para os seus sócios de 87 bi. É coisa enorme, é enorme. E aí não é uma empresa familiar. Então, por isso que a gente está dizendo. Mas mesmo assim, as empresas familiares têm uma contribuição fortíssima? Tem, muito forte, né? E veja só, as empresas de grande porte, as SAs, essas coisas assim, produz muito, né? Mas acontece o seguinte, eu pergunto para vocês assim, né? Do ponto de vista da economia local, quantas pessoas, aí na cidade de vocês, e eu vou apostando que o número é bem pequenininho mesmo, se não zero. Quantas pessoas na cidade de vocês trabalham, são empregados da Petrobras aí? Professor, aqui nem Petrobras tem, né? Mas se vocês considerarem, por exemplo, a rede de postos de gasolinas também, como se fosse um braço, né? Aí vocês vão ter poucas pessoas, né? Ah, não. Aqui na cidade tem 2 postos de gasolina, professor. Ele trabalha lá nesses 2 postos, cada uma emprega aí 3 frentistas, né? Então, são 4 funcionários, o gerente e mais 3 funcionários. Então são 4 pessoas. Agora, quantas pessoas trabalham em empresas familiares aí? E, professor, lá no mercado tem umas 20 bancas, né? Essas pessoas não são empregados, mas eles são os donos. Então a empresa familiar está presente. Então tem aí os donos desses pequenos negócios. Nas lojas que tem aí, tem um vendedor, tem 2 vendedores, tem o dono. Ou às vezes é o pai, a família tal, que trabalha lá. Então, essas características, né? Essa característica das empresas familiares é que proporciona o desenvolvimento, o crescimento da economia. Porque sem essas pessoas da empresa familiar trabalhando, né, gerando renda, elas não vão comprar nem das grandes empresas. Então tem uma importância fundamental aí para vocês, tá? E aí, ó, esse autor aí, o Borges, né, Lima e Andrade, em 2014, colocou que as empresas familiares são um objeto relevante do ponto de vista econômico e social. Mas vamos colocar aqui muito mais do ponto de vista social, porque aqui, pessoal, está uma geração de renda altíssima, tá? A geração de emprego altíssima. Professor, mas aí o empresa... Essa questão de geração de emprego, pessoal, a gente tem que levar em consideração de uma visão mais ampla, né? Aqui eu estou colocando a geração de emprego, seria, vamos dizer, uma atividade, né? Uma atividade laboral que não necessariamente tem uma relação de emprego direto, tá? Como assim? Porque aí vocês têm que considerar, né? Que a atividade laboral, nem toda ela é uma relação de emprego, porque aí o sócio da empresa, ele tem uma relação, uma atividade de laboral, um trabalho, porém, ele não é um empregado CLT, mas ele, no ponto de vista econômico, aqui a gente considera também como parte, né? Vários estudos aí apontam que aponta para uma primazia do tipo de organização empresarial, principalmente as emergentes, né, contribuindo de maneira significativa na geração de emprego e renda. Então, esse tipo de empresa, ele é fortemente utilizado. Também aí a pesquisa feita, né, fora do Brasil, né, como é que é o nome?
Benhoeft, né? Então, de 80% das empresas na América do Norte, ou seja, praticamente Estados Unidos, Canadá, ali, né, e México, são de propriedades familiares. Isso é muito importante, né? Veja que não é uma característica só do Brasil, é uma característica internacional também. Como é que nasce as empresas familiares, né? Veja só, a gente tem visto agora nesse período da pandemia, isso acontecer de uma forma bem... Pessoas que perdem o emprego, e aí, né? Opa, eu preciso ter uma renda. Aí começa a montar o seu negócio. É fazer doce, fazer bolos, fazer confecções, dos diversos tipos, né, de atividade. Mas assim, essas pessoas, né, a partir de uma ideia, estabelece lá faz o seu plano de negócio. Na verdade, assim, né? Muitos deles nem fazem esse plano de negócio. Mas quando se faz o plano de negócio, a possibilidade de a empresa, o negócio dar certo é maior. Quem não faz, fica como... A partir de uma ideia, eu vou até completar aqui para vocês, a partir dessa ideia, né, se faz o plano de negócio, faz aqui o nosso plano de negócio, né, que é essa ideia aqui, transformada num plano de negócio, que a pessoa coloca para empreender, né? E assim vão usar os conhecimentos, né? Principalmente os conhecimentos que tem, inicia muitas das vezes com o próprio pessoas da família. E esse aí, pessoal, ao transformar aqui, passar, né, a ser uma empresa, né, aqui, então agora aqui, nós vamos estar transformando tudo isso aqui em uma empresa, né? E essa empresa, como ela tem origem, né, na família, ela vai se tornando uma organização. E à medida que essa empresa vai se desenvolvendo, crescendo, né, ela vai tornando uma organização mais complexa, né? E aí nós temos a nossa empresa familiar. Também assim, pessoal, para que a gente possa ter uma ideia desse conceito de empresa familiar, é bom a gente saber o seguinte: entre os estudiosos, não se formou um conceito, né? Mas a gente sabe que a empresa familiar ela tem como característica os proprietários ser família ou poucas famílias, não muitas famílias, né? Então nós não temos aí um conceito bem, né? E agora sim, com essa reflexo da própria desenvolvimento, né, da sociedade, das tecnologias, né? E esse processo de internacionalização dos mercados, as empresas, as organizações, né, buscam novos modelos, de gestão, buscando a sua sustentabilidade e longevidade no mercado. Ou seja, além de garantir a sobrevivência, ela busca o quê? Se tornar sustentável para ela ter uma continuidade. Aqui, pessoal, trazemos aqui para vocês que aqui nós temos também um conceito lá na contabilidade que fala
da, da conceito lá da entidade, né? Porque aqui, dentro desse conceito de entidade, nós vamos ter a própria longevidade, ou seja, a continuidade do negócio. Ninguém abre um negócio pensando em fechar rapidamente. Raras exceções, mas a maioria aí, quando abre um negócio, pensa, né, que esse negócio vai ser para sempre. Ixi, mano. Bom, foi um interrompimento aqui, mas tudo tranquilo, né? Um dos fatores, né, de conflito na gestão das empresas familiares, né, um dos conflitos aí das empresas familiares, é bem no início da empresa, né, é bem no início mesmo da empresa, onde, né, nessa fase inicial, né, há uma confusão entre o que é da família e o que é da empresa. Ou seja, ter um caixa único. E isso, pessoal, é fundamental separar. Tá? Isso aqui é fundamental separar o que é aqui a nossa pessoa física da nossa pessoa. Vamos botar direito. Separar aqui o que é nossa pessoa física, que é a família, e a pessoa jurídica, que é a empresa. Tá? Isso aí é importante, né? Que separe bem e que não tenha essa questão aqui, do caixa único, porque senão vai ficar difícil, né? Essa questão aqui do caixa único torna difícil, né, a análise se o negócio é rentável ou não. Né? Fica difícil para fazer uma análise se o negócio é rentável ou não. Se eu tenho um caixa único, eu estou tirando, executando despesas com recursos da empresa, fica difícil saber se a empresa é rentável ou não. Fazer isso aí, deixar tudo junto, pessoal, deixar tudo junto, né? Não ter essa distinção aqui, nesse caso aqui, não ter distinção de recursos, né, de despesas pessoais ou dos negócios também. E essa confusão, pessoal, acaba sendo muito importante, né, separar isso para que não haja confusões, né, para que não haja confusão entre o que é da família e o que é da empresa. Então aqui não. Essa confusão aqui fica difícil de saber, né? Qual é realmente a despesa da família e qual é a real rentabilidade da empresa. Então fica difícil, né? Você saber aqui, olha aqui, qual é a despesa da família. E qual é, aqui vamos colocar aqui, né, os custos da empresa. E isso, pessoal, fica muito difícil, né, para a gente poder saber, né, se é um caixa único. Fica difícil. O que é despesa? Professor, mas eu posso fazer um sistema para controlar isso. Olha, pode até fazer um sistema para controlar isso, mas vamos supor o seguinte, né? Que a empresa lá não vai bem e está tudo confuso. E você tem funcionários contratados e a empresa, né? O funcionário lá vai cobrar seus salários. E aí como é que fica? Ele vai lá
nos bens da família? Hã? Vai até os bens da família? Ou vice-versa, né? A família lá cometeu algumas coisas lá, passou a ter uns problemas lá, que está tendo uma cobrança judicial de alguma coisa, aí vai na empresa, né? E essa separação é o que nós chamamos de profissionalização da empresa familiar. É uma das questões bem relevantes para aqui. Normalmente, pessoal, quando se tem isso, um fundador de uma empresa que já vem de algum tempo e sempre usou essa mistura toda aqui, né, vocês podem deparar com resistências. Tá? Eu vou dizer para vocês, né, de carteirinha mesmo. Trabalhei anos numa empresa, um grupo empresarial relativamente grande, e era uma das coisas assim mais complicada que eu deparei no período de gestão. Foi a colocar na cabeça do empresário lá a necessidade de fazer essa distinção, né? E olha que era a empresa praticamente o quê? Com mais de 80 anos, né? A empresa com mais, fundada pelo pai, aí já estava na terceira geração e ainda estava nessa história. Aí o autor aí, Rocha, né, em 2001, colocou que a profissionalização na gestão de empresa familiar é um processo de evolução, né, com maior formalidade, essas coisas, né, então é um processo aqui de evolução de maior formalidade. Aqui, assim, pessoal, vamos colocar o seguinte. Lá na empresa familiar, né, o proprietário lá, não, eu emprego aqui o filho do meu compadre e tal, né? E aí, pessoal, o que a gente vê muito em empresas familiares, não, vou empregar aqui o genro, o genro aqui casou com a minha filha, e aí eu vou empregar ele e tal. Então isso aqui, pessoal, né, dentro da empresa familiar, existe muito, né, essas políticas paternalistas, os protecionismos, né? Isso vem lá, né? De questões históricas da família patriarcal, empregar o genro, o filho, o neto, tal, essas coisas, né? E isso é um problema, porque imagina só, você vai contratar para a tua empresa para ser, vamos supor lá assim, eu vou contratar lá para minha panificadora o padeiro. Eu vou contratar para ser o padeiro lá da panificadora, o meu genro, né, ele casou com a minha filha e tal, eu vou dar oportunidade. Só que ele não tem qualificação suficiente para ser o padeiro. Esse é um grande problema, né? É um grande problema. Professor, mas... Não, eu coloquei assim um padeiro para vocês entenderem do ponto de vista didático, né? Poderia estar contratando ele para fazer qualquer outras funções, né? Mas botei assim uma função, né, que ele não estaria preparado, para vocês verem que essa questão do patriarcal, né, ou protecionismo também é um problema. Porque aqui, ó, vai faltar a capacitação dessas pessoas, né, para realizar a atividade dentro da organização. E outra questão também, que é muito preocupante nessa questão da gestão patriarcal, né, que está relacionado a como se faz a valorização e como se avalia o desempenho profissional. Imagina só, né? Imagina só. Você vai trabalhar numa empresa, e aí o dono da empresa colocou o genro lá para ser... vou colocar um exemplo que aconteceu mesmo, né? O camarada lá colocou o
o cunhado, né? Um dos filhos lá da empresa colocou o cunhado para ser o gerente, né, de uma das empresas do grupo, o gerente geral de uma das empresas do grupo. O camarada não tinha nem noção de administração. E aí é um problema sério, né? Porque assim, outras pessoas estavam executando a função. Para que a empresa funcionasse, outras pessoas estavam exercendo a função. Mas aí aquela pessoa que estava com conhecimento técnico realizando a função, se sentia o quê? Desvalorizada porque não estava recebendo um salário compatível com ele. E aí, pessoal, aqui nós precisamos trazer para a profissionalização da organização, porque isso aí são muito, né? Dentro da gestão administrativa, né, nós precisamos fazer, né, uma quebra de vínculo, a quebra do vínculo da propriedade quando o fundador, empreendedor ou gestor da empresa resolve profissionalizar o corpo diretivo da organização, ou seja, tornar a organização profissionalizada. E aí o que acontece? O fundador da empresa vai buscar no mercado, vai buscar aqui, ó, vamos aqui, terceiros aqui, esse fundador, ele vai buscar profissionais no mercado. Vai buscar profissionais no mercado. Esse fundador vai buscar essas pessoas no mercado, que é o dito aqui, os terceiros, né, que não fazem parte da família. E aí ele vai contratar o quê? Um técnico em administração, né? Professor, mas eu sou técnico em administração e meu pai, minha mãe lá, meus tios, eles têm uma empresa. Se você tem a qualificação técnica, né, e teu tio, teu pai tem uma empresa, é o mesmo que ele está procurando no mercado, porque você tem uma profissionalização aqui, né? Agora, cuidado, né? Cuidado, porque para exercer as funções, há necessidade que demonstre habilidades e competências para o exercício da função. Mas tem um outro probleminha também. Tem um outro probleminha. E se você não der conta? Como é que faz? O problema está aí, né? Se não der conta, como é que faz? Pensou, vou demitir o teu... a demitir, o fundador vai demitir o filho, vai demitir... Rapaz, não é fácil, tá? Se a gente tem, analisando bem, né, numa gestão que é puramente familiar, além dos laços, né, uma gestão puramente, né, além dos laços familiares sanguíneos, há uma questão de confiança mútua, né? E tem um vínculo comum, porque ali é o patrimônio da família, né? E continua a mesmos laços de lealdade e submissão, essa ligação que acontece. Historicamente, a gente tem aí que a gestão familiar, ela se baseia muito numa informalidade, num paternalismo. Só que com a profissionalização da gestão, a necessidade de colocar em prática os conhecimentos, né, da administração, por exemplo, lá utilizando as técnicas burocráticas, né, para estabelecer quais são as regras específicas, né,
que devem ser adotadas. Tá? Então aqui com a profissionalização, nós temos que buscar dar um certo grau de formalidade. Então se você é sobrinho aí, ou o teu pai que tem um negócio, está te contratando, então tem que fazer o contratezinho mesmo, né? Colocar lá no CLT direitinho, né? Então passar a ter aqui um certo grau de formalização, né? Até porque assim, pessoal, imagina só, você trabalha na empresa da tua família, você trabalha na empresa da tua família, e aí você não tem carteira assinada nem nada. Mas você trabalha a vida toda, né? 20, 30 anos. Aí quando você está velhinho, né? Bem velhinho lá, vem a história lá assim, e agora, como é que eu aposento? Nunca teve carteira assinada, não tem contribuição do INSS nem nada. Como é que fica essa situação? Né? É um problema, né? A empresa vai continuar pagando até... né? Complicado. E se acontece algum acidente? Como é que fica? No período que você tiver com um problema acidentado. E essas são as questões que tem que ser levadas em conta. Pessoal, nós já estamos no nosso limite de tempo. Vamos dar uma pausa aqui. Na próxima aula, a gente continua esse assunto, tá bom? Até a próxima.